Como vencer a insegurança? Muitos teachers perguntam sobre como vencer a insegurança, a dificuldade de falar, querendo ou não, em público, porque nós falamos para um grupo de pessoas, e também sobre como iniciar, para quem está no início aí, ainda tem aquele medo de repente ficar falando inglês com os alunos, tem medo de errar, tem medo de, na hora do nervosismo lá na frente, nas primeiras aulas, falar alguma coisa errada. E assim, inicialmente falando sobre a insegurança. É normal ter insegurança? Todo mundo vai ter medo do que é novo, tá? Então as dicas que eu dou é para você procurar qual a forma que te deixa mais relaxado. Então pode ser que você se sinta melhor de repente, antes de entrar numa sala de aula, uma meia hora antes, ir no banheiro, se olhar na frente do espelho e falar um pouco do que você vai ensinar em aula na frente do espelho, para você soltar mais, deixar aquilo mais natural. Tem pessoas que só o fato de falar sem nem se olhar no espelho já parece que ajuda a se soltar um pouco, porque a pessoa já vai soltando a voz, vai relaxando, vai ficando mais natural. E aí você vai ter que ir fazendo vários testes e descobrir qual o seu estilo. Tem teachers que vão gostar de fazer uma gravação dele falando, só um vídeo mesmo na câmera frontal do seu celular, que só você vai ver, para você ir se soltando aos poucos, tá? Outra dica que eu dou é, antes de entrar em aula, sempre respirar fundo. Imagina aquela coisa, quem tá na chuva é pra se molhar, você já tá ali, não pode sair correndo. E tenta sempre ter na sua mente que quem tem o maior conhecimento ali na maioria das vezes é você como teacher. Então, o que você precisa se preocupar é de passar toda aquela informação que você planejou pro seu aluno. Quando eu iniciei, eu preparava a minha aula sempre num caderno, na época eu ainda não tinha minha fichinha de planejamento, e eu deixava sempre aquele caderno comigo na sala de aula. Pouquíssimas vezes, no início da minha carreira e depois também, eu tive que olhar aquilo ali no meio da aula. Mas o fato dele estar ali, ele me deixava mais segura. Por quê? Se em algum momento me desse um branco de qual era a próxima etapa da minha aula, eu dava uma olhadinha no caderno e dava continuidade. Isso é normal, não tem problema algum. E aí eu seguia. Agora, se a sua dificuldade maior ainda é com a pronúncia, com a comunicação mesmo na língua inglesa, ou com a parte gramatical, prepare muito bem a sua aula. E preparar a sua aula não é só olhar no livro, principalmente nesse caso, e falar, eu vou fazer isso nos primeiros minutos, aquilo depois e tudo mais. Não, você vai ouvir. Se tem áudio, você vai ouvir todo o texto que tem do áudio. Se não tem áudio, mas tem textos e palavras ali que você vai precisar ensinar para o seu aluno, pesquise o significado delas e escute a pronúncia delas. Nós temos um monte de dicionários online hoje que você coloca lá e você consegue ouvir a pronúncia americana e a pronúncia britânica, para você não passar nada errado para o seu aluno. E principalmente, quando nós somos iniciantes, às vezes nós temos medo, vergonha de falar para o aluno que nós não sabemos algo, mas é melhor você falar que você não sabe, que você vai pesquisar e na próxima aula você traz. Às vezes o seu aluno ele fica até mais confortável de compartilhar dúvidas com você, porque ele percebe que você é humano, acredita. Claro que o aluno sabe que você é humano, mas muitas vezes o fato da gente parecer que nunca erra nada, sempre sabe de tudo, faz com que o aluno veja a gente meio como intocável, sabe? Como uma pessoa que ele tem vergonha, ele tem uma trava, e o aluno não pode ter isso, porque senão ele não tem coragem de tirar dúvidas com você. Então, se você não sabe algo ou tá na dúvida, anota e fala pro aluno, olha, infelizmente eu não sei, mas eu vou pesquisar e na próxima aula eu trago pra você. Agora só uma palavra, porque nós não somos dicionários ambulantes, isso é normal. Você pode muito bem pegar o seu celular, se for liberado onde você trabalha, pesquisa no dicionário e fala pro seu aluno. Pronto, não tem problema algum. A única coisa que não é legal é quando aquela palavra faz parte do conteúdo da aula dele, tá ali no material didático dele. Se você não sabe o significado da palavra, vai ficar na cara que você não preparou a aula. Por quê? Se você preparou a aula, você viu que ali no livro tinha, né, ou nas folhas que você utiliza com seu aluno, tinha aquela palavra. Então você não pesquisou, vai ficar meio chato. Claro que às vezes você até preparou a aula e deixou aquela palavra passar batida. Então, tenta não fazer isso, porque o aluno vai ter a impressão de que você nem sabia que você ia passar para ele naquela aula, certo?